E aí pessoal, tudo bem? Aqui no P-Notícias de hoje, pela Rede Teia, você acompanha mais uma entrevista feita por mim, aluno de jornalismo da Universidade Positivo, e hoje nós vamos falar sobre preconceito com a designer de moda Suelen Matos. Acompanhe agora na reportagem. Bom, quero agradecer pela sua participação. A gente hoje vai conversar com a Suelen Matos, que é designer de moda, especialista em cultura afro-brasileira e mestranda em antropologia. Obrigado mais uma vez. Se quiser se apresentar para o pessoal, eu sei que você se especializou em africanidades e você até chegou a oferecer, né, oficinas, workshops de afrojoias, né? Se pudesse apresentar então e já contar para o pessoal que não conhece essa cultura, o que é isso? Então, como você mesmo comentou, né? Eu fiz design de moda na Positivo, inclusive. Logo depois, eu fiz uma especialização em cultura afro-brasileira e atualmente estou no mestrado em antropologia. Então, os meus trabalhos, eles sempre estão interligados, assim, essas áreas estão interligadas. Eu acredito muito na interdisciplinaridade das coisas, né? Acho que quando a gente une várias áreas, a gente consegue trabalhar com muita riqueza e consegue agregar vários pontos importantes de diferentes áreas. Então, durante algum tempo, fui afroempreendedora também, então eu tive uma marca de acessórios, e junto com a marca de acessórios, eu também ministrava oficinas de acessórios, né? Então, a vertente, digamos assim, desse trabalho com acessórios sempre foi focado nas afrojoias, né? Que, na verdade, as afrojoias, elas existiram durante os períodos colonial e imperial do Brasil, mas que após a minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso da graduação, que eu trabalhei com moda afro-brasileira, eu percebi que as mesmas simbologias que se trabalhavam lá nos séculos XVIII, XIX, início do século XX, apareciam nessas peças que são produzidas por afroempreendedoras nos dias de hoje, né? Então, por mais que a estética seja diferente, a questão da simbologia, de emancipação, de mobilidade social, aparecia também. Então, eu dei algumas oficinas, alguns minicursos sobre ajudando as mulheres que têm interesse em aprender mais sobre esse ofício a profissionalizar, né? A trazer uma perspectiva para a vida delas. Você entrou no design de moda e a gente sabe que o mercado da moda é um dos mercados, tudo que está na mídia, né, é muito debatido essa questão do preconceito e que tipo de representação. Como você entrou nesse meio para fazer esse empreendedorismo, você sentiu alguma resistência, alguma de aceitação? Porque na moda, o que sai, o que é dito na televisão, ele sempre tem, às vezes, o mesmo padrão, né? Às vezes fica bem, assim, inferiorizado, que não é, né, de um certo modo. Então, tanto que o meu desejo hoje, né, hoje no mestrado, eu pesquiso afroempreendedorismo feminino em Curitiba. Partiu justamente por estar nesses espaços de economia colaborativa da cidade, né? Então, assim, Curitiba, a gente até brinca que Curitiba é um ovo, as pessoas acabam sempre se conhecendo de alguma forma. E a gente que estuda moda, mesmo fora da Positivo, né, a gente acaba conhecendo pessoas que estudaram em outras instituições e que abriram suas próprias marcas. E já faz uns 3, 4 anos que esse debate de economia colaborativa ficou muito forte na cidade, vários espaços de grande visibilidade abriram. E daí, circulando por esses espaços, eu vi a ausência de mulheres negras expondo. E, ao mesmo tempo, eu conhecia afroempreendedoras, né, de moda e de outros nichos, outros artefatos, que estavam produzindo, mas não estavam nesses espaços. E por que elas não estavam? Era o meu questionamento, né? Eu achava muito, muito estranho e me incomodava muito. Então, tanto que agora, no mestrado, a minha ideia é realmente trabalhar não só com mulheres que produzem moda, mulheres negras que produzem moda, mas como produzem outros tipos de produtos e serviços. Então, existe essa resistência, existe a questão da apropriação cultural, né? Então, tanto que no meu trabalho de conclusão de curso, eu tentei identificar o que seria essa moda afro-brasileira e encontrei marcas que nunca se posicionaram no mercado como afro-brasileiras, mas que em algum momento se apropriaram de elementos, né? Porque a apropriação cultural é o quê? É um esvaziamento dos significados. Então, você vai lá,
pega aquelas simbologias e esvazia completamente e usa de forma estética e apenas focando no capitalismo, no comercial. Então, a moda faz muito. A moda é uma das áreas, se não for a área, que mais se apropria culturalmente, não só de elementos da cultura africana ou afro-brasileira, mas como da cultura indígena, da cultura oriental. Então, a moda tem essa resistência. Agora está tendo um movimento, por conta do debate antirracista, está tendo um movimento muito forte das marcas de moda de incluírem pessoas negras, mas assim, a gente fica se questionando até que ponto realmente é uma coisa genuína ou é algo para ganhar dinheiro, né? Então, existe essa resistência, existe essas diferenças, essa barreira, né, entre a moda e a questão dos debates raciais. Eu sinto que, sinceramente, a área de moda tem medo de debater questões raciais, né? Então, eu assisti uma live na semana passada de algumas pessoas que produzem moda e eles estavam morrendo de medo, era visível que eles tinham medo de falar sobre racialidade, sobre preconceito, sobre discriminação, eles estavam com medo de falar sobre isso e perder cliente, basicamente, né? Então, tem muito essa resistência, falar sobre assunto com várias mãos, assim, sabe? Para tentar não ficar tão polêmico, não podemos falar sobre política. Então, não tem como você falar de racismo ou falar sobre política, e a gente tem que se posicionar politicamente, né? E o que é o ser político? Então, é um debate que vai assim, abrindo várias outras portas, sabe? Então, essa resistência é bem visível, assim. Fora dessas marcas grandes, assim, tem até algum exemplo aqui em Curitiba, assim, bons trabalhos que tentam incluir isso de uma forma que não seja, vamos dizer assim, visando lucro, visando esse tipo de apenas de visualização de vendas, né? Olha, sinceramente, no meu ponto de vista, não tem. Os trabalhos que são feitos, os projetos que são feitos, né, para trazer visibilidade para os afroempreendedores de Curitiba, são feitos pela própria militância negra, né? Então, o meu campo de pesquisa é a Feira do Afroempreendedor, na Praça Zumbi dos Palmares, que acontece mensalmente. Então, é um projeto trabalhado pelo Instituto Afro-Brasileiro do Paraná, que é um instituto comandado apenas por mulheres negras. E, assim, é um projeto que, infelizmente, sofreu vários cortes de verba da Fundação Cultural. Então, assim, a gente trabalha tirando o próprio bolso, de certa forma, para conseguir trazer essa visibilidade, sabe? Então, assim, os projetos que existem são de pessoas negras, e quando a Fundação Cultural, a prefeitura, entra, é sempre algo, assim, para agariar voto, basicamente, sabe? Então, eu não consigo ver ainda as pessoas brancas de Curitiba realmente trabalhando para incluir, essa é a verdade. Então, os projetos são de pessoas negras. Você falou na área da moda, que é a área que você trabalha, e a gente que está no curso de jornalismo, a gente também está na mídia, e tem uma coisa que acontece no jornalismo que é muito parecido com a moda. Queria saber como você via isso, como que a gente está tratando, porque ainda tem muito que evoluir. É uma pena, né, que tenha que ter acontecido vamos dizer assim, esses protestos, esses últimos incidentes, para daí ganhar visibilidade, a gente começar a falar disso, deveria ser sempre tratado, né, o racismo e o preconceito. E no jornalismo tem muito isso, a gente vê a forma, nos termos utilizados quando você vai noticiar, por exemplo, vamos dizer, alguma coisa que é culturalmente branca, ou quando é um crime cometido por um branco. Acho que isso é o principal, sabe, assim, às vezes o branco é o empresário, e quando o negro ele é às vezes um desempregado, às vezes ele são termos, às vezes o cara tem informação, mas você não utilizou, né? Como é importante para a gente de formação também compreender e mudar isso, como que você vê isso dentro do jornalismo? Porque assim, espalha, e é isso que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Em diversos veículos, né? Sim. É aquela coisa que o negro ele é o traficante e o branco ele é o suspeito, né? Ou ele é o usuário.
né? Então, tem muitas essas diferenciações das palavras. E isso é um reflexo de um problema muito estrutural, né? Então, eu acredito muito que a gente tem que desnaturalizar as práticas. Então, eu acho que os novos jornalistas que estão saindo das universidades, eles têm que desnaturalizar. Eu acho que essa é a grande palavra, né? Quando a gente desnaturaliza coisas que já estão naturalizadas, né, basicamente, a gente consegue reconstruir. Então, essas palavras, esses usos, eles já estão naturalizados pela comunicação, né? Então, eu acredito muito que tem que ser feito esse trabalho de conscientização. Eu acho que tem que se pensar muito na questão de lugar de fala, né? Então, se tem que se falar no seu lugar de fala, no sentido de, não é meu lugar de fala, não vou falar sobre. Não é isso, né? Então, as pessoas não entenderam o que é esse lugar de fala, a gente tem que falar sobre. E essas desnaturalizações de termos que são racistas, né, traz esse debate do lugar de fala em que tem que se falar sobre isso, tem que se debater isso dentro desses espaços, né? Então, se você está trabalhando num jornal, numa revista, é importante conversar sobre isso com seus colegas, né? E é importante também questionar quando algum colega, na produção de alguma matéria, de algum artigo, usa esses tipos de termos, de palavras, de conceitos. Tem que questionar isso, né? A partir do momento que você se questiona, você também tem que questionar um outro. Porque não adianta nada você se questionar, você se desnaturaliza, mas daí você compactua, né, com a continuidade desse tipo de trabalho de uma outra pessoa. Você vê aquilo, você não fala nada, você está compactuando, né? Então, eu acredito muito nessa importância de desnaturalizar os termos e também na importância de exercer o que é realmente lugar de fala e assumir esse posicionamento, né? Então, acho que isso podem ser algumas das questões de muita importância para se trabalhar nesse novo jornalismo, esse novo projeto de jornalismo, de certa forma. Quando tem esse tipo de coisa no jornalismo, na mídia, né? Às vezes a pessoa até é um formado agora, de pouco tempo, então a gente vê que isso ainda está vindo, ainda está acontecendo. Mas para ter chego aqui, já vem esse pensamento embutido há muito tempo antes, né, de chegar aqui na formação, no trabalho. Claro que é um termo é uma coisa muito ampla, mas o que você mudaria para a gente poder desnaturalizar isso? Porque sabe que tem até algumas pesquisas que mostram assim, isso vem da infância, nas apostilas de escolas, né, livros. Até teve algumas leis que mudaram isso, porque vinha no próprio livro, assim, um tom preconceituoso quando tratava sabe, a diferença entre o imigrante italiano e o imigrante que veio da África, sabe? Uhum. É muito complexo, porque a gente está falando de um racismo estrutural. O racismo estrutural ele foi construído, né, desde que as caravelas chegam no Brasil, né, e eu uso muito esse termo de invasão do Brasil, não acredito no descobrimento, porque já haviam povos vivendo aqui. Então, ali o racismo ele já começa a estruturar. Então, são anos e anos e anos de estruturação. Então, é muito difícil, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a fazer o nosso trabalho, que o debate antirracista não seja algo só usado de filtro de Instagram, né? Que a gente realmente exerça isso para que gerações futuras consigam sentir os impactos dessa desnaturalização, né? Então, eu gostaria muito de falar, olha, amanhã já vai estar tudo resolvido, mas algo que vai demorar muito tempo. Mas o importante é que a gente não pense, né? E eu vi uma pessoa falando, gente, não, mas o racismo nunca vai acabar, então a gente não precisa ficar falando sobre isso. Sabe? Foram muitas pessoas falando exatamente essa frase durante anos e anos e anos, que continuou fortalecendo essa estrutura, né? Então a gente tem que pensar no racismo estrutural como algo que foi construído com vários tijolos dentro da nossa sociedade, que para a gente derrubar todos esses tijolos vão ser muitos anos, né? Então é um trabalho muito árduo. Então tem que continuar falando sobre esses debates, continuar se policiando, né? Então se questionar através do seu lugar, né? Então, como pessoas brancas têm que continuar falando sobre isso através do seu lugar de branquitude, perceber os seus próprios privilégios, né? E reconhecer
como que você, como branco, contribui para esse sistema, né? E o que você pode fazer dentro ali do seu contexto, dentro da sua rotina, das pessoas que você convive, do seu trabalho, o que você pode fazer para continuar combatendo isso, né? Constantemente. Ótima mensagem para que fique, né, de reflexão. Aqui na UP até existe uma integração entre o pessoal de jornalismo, publicidade, que tem a ver totalmente com a publicidade e a moda, então, e aí a gente estava divulgando até essas entrevistas do pessoal de design e de moda também está participando. Gostaria, assim, antes de encerrar a entrevista, para você deixar uma mensagem mais para esses alunos da moda, sabe? Como é que está esse mercado da moda para debater, já que tem essa resistência, para debater esse assunto, para você produzir esse tipo de conteúdo? Olha, eu acho que a primeira coisa é perceber que tudo que a gente faz é político, né? Então, existe uma questão de política e político partidário, né? Então, tudo que a gente faz é político. O que a gente está fazendo aqui hoje, podendo dialogar, é um ato político. Então, acho que a moda tem que se conscientizar do que é o político e que a moda é um ato político, né? É um mecanismo, uma ferramenta de comunicação. Foi o que fez eu ir para a moda, né? Foi justamente essa questão de poder se comunicar sem precisar falar absolutamente nada. Então, assim, ter realmente essa essência de que é político, investir a camiseta de que a moda é política e começar a debater sem medo sobre as coisas, né? Eu vejo, por exemplo, pelo fato da pandemia, né, de ter essa conscientização de, compre dos pequenos produtores, compre de quem está perto de você, já é um outro movimento de consumo que está acontecendo, né? Então, assim, realmente começar a debater esses assuntos faz com que você chegue até outras pessoas. Então, principalmente para quem pretende abrir marcas ou que já tem alguma marca, né? Se posicionar politicamente é muito importante. Né? Essas pessoas que estão agora consumindo mais de pequenos produtores, elas não querem consumir de quem não se posiciona politicamente. Ela não quer, porque não é só o fato de, quero saber quem fez as minhas roupas, tá? Quero saber quem fez as minhas roupas, mas também quero saber o que a pessoa que fez as minhas roupas pensa sobre esse cenário político, né? Como que essa pessoa se posiciona diante dessas questões sociais. Isso vai fazer com que eu queira comprar muito mais dessa pessoa, né? Então não é só mostrar, olha, essas são as minhas mãos que costuraram a sua blusinha. Não, né? Essa é a cabeça que pensa, essa é a cabeça, é o corpo que se posiciona diante dessas questões. Então eu vejo que esse cenário de pandemia fez com que, e está fazendo com que as pessoas só vão consumir de quem se posiciona politicamente, quem não tem medo de falar sobre isso. Então, mas eu vou perder clientes se eu me posicionar de forma tal. Você pode até perder clientes, mas você vai ganhar outras pessoas que vão estar ali acreditando no seu trabalho. Eu acho que isso é muito mais importante do que só o fato do dinheiro, né? Se você está falando de um movimento slow fashion, por exemplo, que acredita numa questão de consumo muito menor, muito mais consciente, isso também vem com posicionamento político, né? Então, não ter medo de falar sobre política e de realmente usar isso ao seu favor como para fortalecer esse conceito de consumo mais consciente. Então, acho que esse é o recado assim, que eu posso deixar para as pessoas da área de moda, que não tem medo de falar sobre as coisas, tem que falar mesmo. É importante que fique essa reflexão. A gente sempre tem que lembrar que teve muitas empresas, não só de moda, mas de produtos, de comida, que quando se posicionaram ou falaram um termo preconceituoso, alguma coisa errada, aí sim teve um boicote, aí sim teve uma grande se espalhou assim, e daí depois tiver que se retratar e daquele jeito ainda, né? Daquele jeito que você vê que é de má vontade. Suelen, muito obrigado pelo seu tempo da entrevista de hoje. Quero agradecer. Boa sorte nos seus estudos, nos seus trabalhos, continue. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. E essa foi a entrevista de hoje. Daqui a pouco você acompanha outras entrevistas feitas por outros alunos aqui do curso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.